temos aqui o grupo de estudos e textos acadêmicos e estaremos trabalhando o livro Educação Popular e Docência, dos autores Danilo Romeu Streck, Sandro de Castro Fitano, Sharon Zanini Moretti, Karine dos Santos, Marilene Lemos e Fernanda dos Santos. A partir de uma resenha lida pelo grupo, algumas considerações foram feitas. Esse livro faz parte da coleção Docência e Informação, da editora Cortez, editado em 2014. A obra é organizada em 7 capítulos. No primeiro capítulo, Educação com o Povo, Notas Históricas, se trabalha a retomada histórica da educação popular e foi marcada por 2 aspectos. O primeiro, as compreensões sobre o qualificativo popular na educação. E o segundo, as possíveis caracterizações históricas da educação feita com e para o povo e em seu favor. Já no segundo capítulo, apresenta características da pedagogia da educação popular, bem como a identificação de algumas aproximações teóricas integrantes da sua construção. No terceiro capítulo, levanta a pergunta: quem é o educador popular? Seria aquele que, através da educação e da leitura crítico-criativa do mundo e da trajetória dos agentes sociais, facilitaria a emancipação e autonomia dos mesmos? No quarto capítulo, vai tratar sobre a educação popular e as políticas públicas, entre o instituído e o instituinte, ou seja, as múltiplas dimensões que envolvem a educação popular e o Estado. Já no quinto capítulo, enfoca a pesquisa, educação, prática docente investigativa, parte do pressuposto de que todo professor é um pesquisador, na teoria. Apresenta 2 eixos. O primeiro seriam as perspectivas teórico-metodológicas voltadas para a pesquisação, pesquisa participante, pesquisa etnográfica, entre outras. O segundo eixo vai tratar sobre princípios ou convergências metodológicas comuns a essas práticas teórico-metodológicas citadas anteriormente. O capítulo 6 dedica-se à formação do educador popular. Como se forma a educação popular? Quem forma e onde se forma o educador popular? Qual o papel das agências fomentadoras ou formadora desses profissionais? No 7º e último capítulo, em forma de diálogo, os autores estabelecem relações entre a educação popular e a educação de jovens e adultos. Esta obra parte de uma coleção maior, editada pela editora Cortez, é sugestão para aqueles que estão em formação inicial, bem como aqueles que estão em formação continuada ou já estão trabalhando dentro da área da educação. Os integrantes deste grupo estarão apresentando seus pontos de vista e aportes sobre a temática em questão. Eu, como educadora, sempre me baseei muito nas obras de Paulo Freire, porque eu acredito em tudo aquilo que ele colocou em sua filosofia ali, realmente, como a educação libertadora, porque eu percebo assim que, através da filosofia dele, ele prega uma questão que a nossa sociedade tem dificuldade ainda de deixar o outro ser humano ser livre. Então eu penso que quando o ciclo de formação humana ele está cobrando para a gente que a gente ajude o aluno, né, nas suas dificuldades, para que ele seja uma criança ativa, que ele seja o autor da sua aprendizagem, leva em consideração muito daquilo que Paulo Freire nos deixou. Por exemplo, quando ele diz que a gente tem que usar ali as coisas do cotidiano, né, das pessoas, para que elas possam realmente
ver o material e assim ela ter uma aprendizagem real. Eu acredito nisso, porque eu vejo com os meus alunos, por exemplo, quando eu vou dar uma aula sobre a quantidade de água que tem nos seres vivos. Se você fala para o aluno, o ser humano tem 75% de água no corpo, como você vai provar isso para ele? Como você vai mostrar isso para ele? Ele tem 75% de água no corpo dele, mas como você vai fazer o aluno ver isso? Você acha que você colocar um número com um sinalzinho de porcento ele vai entender? Não, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Mostrando isso na realidade, né? Geralmente, o que eu faço? Eu pego legumes, bato no liquidificador, pulo e pego aquela quantidade de água que sobrou ali por ml e vou medindo. Eles têm uma noção, eles se assustam, né? Aí eu percebo que eles entenderam, sabe? Na hora que eles fazem assim, nossa, professora, olha quanta quantidade tem a batata, é quase toda de água, né? Eles perceberam os 70% que eu falei, que é quase tudo. Porque quando a gente fala, o seu corpo tem 70%, a gente não consegue visualizar essa água. Então, acho que é isso que Paulo Freire, às vezes, ele tem essa questão assim, o que eu posso dizer? A sociedade, às vezes, o martiriza, né? Eu vou falar essa palavra, por conta de que realmente essa questão, essa forma de educar, ela liberta, porque ela transfere o imaginário para o real. Ele quer fazer essa, como que eu posso dizer, essa junção, né? De uma coisa que é geralmente ensinada imaginariamente para o real. Diante da leitura da resenha e com base no contexto que nós estudamos hoje, é interessante ressaltar que no terceiro capítulo fala sobre quem é esse educador popular. E ele menciona que é uma pessoa entendida como uma entidade fixa, ou seja, conhecedor, que possui esse conhecimento e diante desse conhecimento transfere a esses alunos. E que o principal foco desses professores é justamente a luta pela participação, pela igualdade, justiça social, respeito, cidadania, a valorização e o reconhecimento do diferente, que é a parte que mais me chamou a atenção, justamente dessa educação popular, desse educador e dessa educadora. Tendo também como visão, um pouquinho mais abaixo do texto, que esse educador popular ele busca a emancipação nas relações estabelecidas. O que é essa emancipação? É que esse aluno ele começa a ser autor da sua história, vamos dizer assim. Boa noite. Referente à resenha, eu gostei muito da parte em que o autor da resenha dedica falando sobre que o educador é um pesquisador, que conta, né, que na visão de Paulo Freire, nós somos seres inacabados. E isso traz uma profunda vontade do educador em relação a isso, até se aperfeiçoando cada vez mais em relação. Como a minha colega Paula disse anteriormente, ela falou da emancipação, em que esse aluno deve ser emancipado, começar a trilhar o seu próprio caminho em relação a isso. Mas também diz que o professor também deve ser coadjuvante desse aluno, ele deve acompanhar a estruturação desse aluno na vida acadêmica, não só na vida acadêmica, mas também para a vida. Complementando a fala da nossa amiga Araci, na parte final da resenha fala de educação popular e docência. E destaca um ponto principal que temos que valorizar os conhecimentos individuais e as diferentes experiências vivenciadas nos contextos que ali atuam. Então, o professor, a partir dali, a parte que tocou aqui, trocar essa experiência entre o aluno, não levando a parte mais prática, vamos dizer assim, entendível do aluno, aonde você tem que trazer para a prática do aluno algo da vivência dele em si, para poder explicar o conteúdo ministrado em sala de aula, trazer algo que seja fácil de entendimento para esse aluno. Desse livro que acabamos de ler, me chamou a atenção o capítulo de número 5 e o capítulo de número 6, onde eles destacam que
o diálogo é uma forma também de uma prática educativa. Então eles ressaltam que o diálogo entre professor e aluno é sim uma prática que pode ser educativa para que haja uma construção do saber. Também no capítulo de número 6, o autor vai dizer que o educador ou a educadora está em um processo de formação permanente, que é ser inacabado, procurando formas para se aperfeiçoar. Então eu não estou como um educador já sei de tudo. Toda a prática vai me atrair ou vai me trazer experiências para a minha prática de docência. Lendo o texto, nós podemos pensar também pelo lado do empreendedorismo, que é resolver problemas. Como professor ou professora, eu devo levar a valorização da cultura do povo, fazer com que eles sejam pessoas críticas que possam colaborar com a sociedade. Outro ponto interessante é que você não vai inserir dados, você não vai construir, você vai fazer a formação do cidadão. O processo é um processo permanente, tanto do professor como do aluno, porque ele acaba aprendendo com o aluno e o aluno aprende com ele, e acontece em espaços diferentes, não obrigatoriamente em uma sala de aula. Esse próprio conhecimento pode ser feito em outros locais. O texto é o seguinte, ele faz todo um resgate histórico até chegar no momento em que o eixo, que é a educação de jovens e adultos, que não deixa de ser a educação popular, ela se torna uma modalidade e a partir desse momento ela vai assumir suas próprias características, igualando-se a outras modalidades de ensino. A questão da criatividade. Eu acredito muito nisso, porque eu penso que a partir do momento que você desenvolve essa questão, de fazer a leitura do mundo e você vai se portar melhor no mundo e você vai ter uma visão, de mundo melhor também. Então você vai ter aquele julgamento crítico, é lógico, sempre também dando um outro direcionamento. Você pode criticar, você não concorda, com aquilo. Mas você vai também ter argumentos para também estar ajudando aquele grupo a melhorar aquela situação. Complementando a fala da Isnara sobre a questão que não existe um lugar próprio para que essa educação popular ocorra, é interessante ressaltar que essas relações estabelecidas podem ser em qualquer lugar, nas escolas, universidades, pode ser em ONGs, independente do local, desde que haja esse educador e essa educadora disposto a estar passando esse conhecimento, essa construção desse conhecimento. É interessante também que esse educador e essa educadora tem o principal objetivo de criar uma leitura crítica desse sujeito, desse aluno, para que essa sua trajetória seja um olhar de reflexão. Não somente passei por uma escola, passei por um curso, mas que seja um processo reflexivo desse aluno para a vida.